Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon, to activate the English subtitles. Ora, boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vou falar acerca da vasectomia, laqueação de trompas e de como isto encaixa na lei moral da Igreja. Para quem não sabe o que é uma vasectomia, não é? Consiste em uma esterilização cirúrgica, ou seja, uma operação que se faz no homem, portanto na zona do pênis, em que ou se corta, queima ou se amarra os vasos diferentes. Vasos diferentes são uns tubos que ligam o testículo até a abertura do pênis, portanto é onde o esperma flui desde os testículos até ao pênis. E portanto aí se dá o impedimento de que a ejaculação do homem tenha espermatozoides, ou seja, há uma esterilização permanente. No caso da laqueação de trompas, para quem não sabe, faz a mesma coisa, só que, claro, na mulher, nos tubos chamadas trompas de falópio, só que os tubos que ligam os ovários até ao útero, portanto aí amarra-se, corta-se ou queima-se, fazendo com que o óvulo que sai do ovário da mulher não percorra até ao útero e portanto a mulher torna-se estéril. No caso, por exemplo, os efeitos secundários nas mulheres, aquilo que se verifica é que a laqueação de trompas não é 100% eficiente, ou seja, nem sempre evita a concepção. E que às vezes quando há a concepção, ou seja, quando há a fertilização do óvulo, não é, com o espermatozoide, há uma maior incidência de que haja gravidezes ectópicas. Para quem não sabe o que é isso, é quando o óvulo, em vez de se implantar no útero da mulher para desenvolver, não é, criar aí o bebê, implanta-se na trompa de falópio. Pois isso tem graves problemas, tem que se fazer uma operação. Portanto, há grandes empecilhos quem faz uma laqueação das trompas. Pode haver esses casos. Também algumas mulheres experimentem uma coisa chamada síndrome de hemorragia vaginal intermitente, associada também a uma dor severa do abdômen, não é? Várias descargas e é bastante incómodo. Nos homens, 50% dos casos, portanto 50% dos homens desenvolverão anticorpos anti-espermas, ou seja, o seu próprio corpo começará a ver o seu esperma como um inimigo, ou seja, o corpo irá atacar o seu corpo, o seu próprio corpo. É uma doença autoimune, como se fosse veem o esperma como se fosse uma infecção, como se fosse um vírus, não é? Portanto, há aí uma maior incidência de incidência de doenças imunes, autoimunes. Há também outros estudos que verificam que após 15, 20 anos após a vasectomia há uma maior incidência de câncer da próstata, não é? Um câncer bastante complicado. E também verificou-se num outro estudo que a vasectomia é associada a um tipo de demência, uma doença mental pouco comum. Isto são os efeitos que, para quem se arrisca nestas operações, não é? Porque no fim de contas, quem faz esse tipo de operações, há vários motivos, não é? Mas o principal, aquilo que se vê mais, é que a pessoa basicamente quer fazer sexo sem qualquer consequências, ou seja, quer ter o sexo de maneira o mais livre possível, não é? E portanto corta aquilo que o sexo, a ordem do sexo, não é? A ordem da sexualidade humana, não é? Já porque se metem seguido nos vídeos anteriores já sabem o que isto quer dizer, este tipo de linguagem. Todas as coisas têm a sua certa ordem, não é? E fazendo uma vasectomia ou uma laqueação de trompas já aí intercepta o plano natural de nós próprios, como seres humanos, que temos uma dignidade de sermos filhos de Deus, e claro, intercepta aí também os planos de Deus. A Humana Vitae, a Igreja, tem
uma palavra acerca disso, podem ver na encíclica papal de 1968, chamado Humanae Vitae. Fiz por acaso um vídeo, um resumo desta encíclica, o que é que esta encíclica quer transmitir à Igreja, o que é ensinar aos cristãos. E portanto dá-nos aqui uma resposta: será que um cristão pode fazer uma vasectomia ou uma ligação de trompas? Será que é lícito? Será que é moralmente permissível? No parágrafo 14 dessa encíclica diz o seguinte: é de excluir de igual modo como o magistério da Igreja repetidamente declarou a extradição direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. É ainda de excluir toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Aqui também dá a resposta por exemplo, aos contraceptivos e tudo mais, ao coito interrompido, não é? Enfim, porque isto tira a ordem do sexo, destruímos à nossa maneira a sexualidade humana, não é? E lá está também, depois a pessoa que, vamos assim dizer, converte-se para Cristo, não é? E fez essa vasectomia. E depois para reverter todo esse processo, lá está, mais trabalho, mais cirurgias, mais riscos, não é? É bastante complicado. Portanto, aqui já temos a resposta neste vídeo. O próximo vídeo será também acerca da vasectomia e da ligação de trompas, mas em relação se a pessoa pode se casar para a igreja ou não. Acho que também é um assunto bastante interessante e que deixarei para outro vídeo, para este vídeo não ser tão grande e maçador. Vejam, não percam o próximo vídeo então para ver qual é a resposta da igreja, o que é que se pode fazer caso tu, meu irmão ou minha irmã, tenha sido esterilizado ou esterilizada permanentemente ou temporariamente, não é? O que é que se pode fazer, não é? A igreja olha sempre com um olhar de misericórdia para todos, não é? Mas temos que saber como comportar, não é? Porque muitas vezes a gente está a falar de pessoas que estão a planear fazer estas coisas e a gente ou incentiva as pessoas a fazerem isso, ou então ficamos em silêncio, que também é um pecado de omissão, não é? Devíamos ter dito alguma coisa, devíamos ter dito: não, isto está errado, isto não está certo, olha, vê bem, estás a distorcer a ordem das coisas, a sexualidade humana, a procriação, o sexo, não é? Portanto, vivemos neste mundo egoísta, meus irmãos, em que a pessoa quer procurar o que é bem para si e há para aí tantas coisas que estão más a nível de medicina, não é? Em que se a usa para fins egoístas, fins que são contra os planos de Deus, contra a nossa natureza e a própria dignidade humana. Espero que este vídeo tenha esclarecido um bocadinho mais acerca deste assunto, que lá está, estamos na reta final da série de assuntos relacionados com a vida humana. Portanto, a próxima semana será o último, se Deus quiser. E depois aí estaremos mais perto da Páscoa e desenvolverei alguns vídeos acerca disso. Ok, meus irmãos? Obrigado e até para a semana, se Deus quiser.